E o Freud até usa uma palavra interessante aqui, coragem. Na página 157, o paciente precisa criar coragem para ocupar a sua atenção com as manifestações da sua doença. A doença em si não pode mais ser algo desprezível para ele. Deve antes ser um adversário digno, uma parte de sua essência que se apoia em bons motivos, de onde se trata de buscar algo valioso para a sua vida futura. Fazer as pazes com o recalcado, que se expressa nos sintomas, dessa forma será algo preparado desde o início, mas também se calcula uma certa tolerância para com o estar doente. Me parece genial essa passagem aqui na 157, algo que abre caminho para uma perspectiva de tolerância também para com o sintoma. Vejam o que está aparecendo aqui em 1914. Freud já está decidindo aqui sair um pouco do paradigma médico de destruir o sintoma, de ler o sintoma como algo que deve ser totalmente destruído. É muito importante, gente, ler aqui no Freud essa frase, uma certa tolerância com o estar doente. Fazer as pazes com o recalcado, tolerância para com o estar doente. O Freud, de alguma maneira, está abrindo caminho para a gente imaginar o sintoma como um estilo. O sintoma é um estilo pessoal. O sintoma é uma forma de lidar com o pulsional. O sintoma é uma maneira singular de lidar com o seu desejo. Ora, eu não posso simplesmente abrir mão desse sintoma em nome do quê? Em nome de qual ideal de funcionamento? Como que eu vou desejar? A partir de quais narrativas eu vou me organizar enquanto sujeito? Eu vou abrir mão do meu estilo singular, mesmo que ele traga repetições, desafios, dificuldades. Eu vou abrir mão disso em nome do quê? Para quem? Esse tipo de questão moral, política, vai perpassar todo o trabalho analítico. Mas aqui eu quero grifar a ideia de que a psicanálise não é uma ortopedia que simplesmente vai tentar fazer com que o sujeito se adeque a um determinado modo de ser. Isso está presente no texto de Freud. A leitura do Lacan, em especial, vai tornar isso mais evidente ainda mais sublinhada, a ideia de que o sintoma é parte de um estilo singular. Se o Freud está dizendo que é preciso fazer as pazes com o recalcado, se é preciso uma certa tolerância com estar doente, uma coragem para se ocupar daquilo que te faz sofrer, ele está chamando a nossa atenção exatamente para as particularidades do nosso manejo com relação ao nosso próprio desejo. Eu não desejo a partir de um script dado pelo social. Eu desejo a partir da inscrição desses scripts, desses múltiplos códigos sociais que me formaram e das traduções que eu consegui fazer deles. Essas traduções são pessoais, são singulares. E esse trabalho de singularização, de particularidade do desejo, isso é o que me faz um sujeito único. É isso que me faz um sujeito desejante que vai manejar o seu desejo a partir dessa gambiarra que é o sintoma. O sintoma é uma gambiarra, o sintoma é uma maneira da gente se defender do pulsional com os elementos que a gente tem. A análise vai modificando o sujeito justamente porque fornece outros elementos, faz com que o sujeito se torne capaz de usar os elementos que ele tem ao longo da sua construção histórica para manejar um desejo que antes, na posição infantil, ele não tinha esses elementos para manejar. Agora, adulto, ele vai ter mais narrativas, mais perspectivas de manejar desejos infantis que antes ele não podia. Mas esse manejo, essa tradução vai depender do próprio corpo, vai depender da própria história, dos limites defensivos, dos tipos de desejo que estão em jogo ali. Eu não posso propor um ideal ao qual o sujeito tem que se submeter. Isso seria uma ortopedia, né? Essa crítica que o Lacan vai fazer é brilhante. Uma ortopedia moral, uma ortopedia pedagógica, né? De fazer com que o sujeito siga determinados ideais, né? Sem questionar, um conformismo adaptativo. Isso está sendo criticado nesse tipo de lógica aqui que o Freud está estabelecendo, né? De que a gente tem que ter uma certa tolerância também com estar doente. Nosso sintoma é o que faz a gente
ser único. É claro que o Freud está fazendo esse elogio aqui não para dizer que a gente tem que permanecer doente, não para dizer que a gente tem que se render ao sintoma, não. É para aprender a ler aquilo que o sintoma quer nos dizer, ouvir aquilo que está vindo também de desejos inconscientes que só puderam aparecer por meio desses sintomas que nos fizeram sofrer, que nos fazem sofrer. Então, o que o inconsciente quer dizer? Ouve o sonho, ouve o sintoma. A partir daí a gente pode fazer uma gambiarra nova, um novo arranjo, mas simplesmente desejar acabar com o sintoma, desejar destruir completamente o sintoma e ser totalmente perfeito, sem conflito, sem nenhum tipo de paixão que vai te tomar, ou repetição ao longo da sua história, né, que vai cegamente te levar a repetir uma coisa que te faz sofrer, isso não parece estar nas perspectivas de final de uma análise. O sujeito ainda repete, ele ainda está ali lidando com as suas paixões, com, né, os seus desejos, e isso é sempre difícil, isso sempre dá muito trabalho. Nunca está pronto, nunca está, sem conflito, absolutamente purificado do desejo. Isso não existe, isso não se coloca como perspectiva do trabalho analítico.